Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 18 de junho de 2026, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, apresento o meu lar, a família, o ministério, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Provérbios 2, tá? Que diz assim: o valor da sabedoria, o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, se é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome, meu Deus, venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua misericórdia. Que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor está hoje em Provérbios 2, que diz assim: o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Ai, gente, que coisa linda. Canta. Igreja, você só vai conseguir, né, entender o que é o temor do Senhor e achar conhecimento quando você buscar a sabedoria. Porque a sabedoria aqui é algo que mostra que sem a sabedoria a gente não vai, né, conseguir servir a Deus, né? Por isso que a gente fala lá, ele diz aqui em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Porque desprezar a sabedoria de Deus, desprezar o conhecimento de Deus, né, para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para nós, é muito triste, igreja. Muita gente tem desprezado a sabedoria, prefere mais a sabedoria humana do que a sabedoria de Deus. Não, mas meu pastor falou, o homem falou, não me interessa o que o homem falou. O que interessa é que a palavra de Deus diz, porque o homem ele não tem salvação para mim e para você. A única salvação está atrelada à palavra do Senhor, o próprio Deus. Então nós não podemos deixar-nos levar, né, por falas, por humanismo, por vozes humanas. Muitas vozes nos tiram da presença do Senhor. E a sabedoria aqui, igreja, é algo tremendo. Porque quando a gente guarda a sabedoria no coração, né? Como diz assim, meu filho, você aceitar a minha palavra e guardar no coração, aonde no coração, né? A gente vai entender, Labarachuri de conta, quão preciosa é, né? A sabedoria aos olhos do Senhor. Porque quem lhe der ouvido e escutar, né? Vai obedecer. Igreja, a gente só obedece e guardar como tesouro. Porque a sabedoria, a voz, a palavra do próprio Deus, ela tem que ser guardada como tesouro sobre as nossas vidas, né? E a gente não desprezar a igreja. Tem gente que despreza. Por isso que ele diz assim, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque temer a Deus, igreja, aleluia, implica, né? Em conhecer a Deus como pessoa, como saber que ele está ensinando com tudo, igreja, que engloba o nosso Deus, tá bom? Então, servir a Deus é fácil. Agora, né? Ah, eu tô servindo. Mas conhecer a Deus é difícil, né? Já falava, antes eu conhecia, a gente ouvia falar, hoje eu conheço de contigo andar. Então, a gente lembra de Jó aqui nesse pedacinho, né? Jó. Né? Então, temos que conhecer a Deus. Implica ter intimidade, ter uma busca, né? Querer estar com Ele. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento, o discernimento. Da boca de quem? De Deus, né? Que Deus venha dar discernimento. No Novo Testamento, para mim e para você, tem o espírito da sabedoria, o espírito de discernimento, né? E nessa época, o próprio Deus ensinava diretamente para o seu povo. Mas também para você, no Novo Testamento, nós temos os espíritos, né? Nós temos espíritos de Deus, né? Se você não me engano, são 7 espíritos de Deus, né? Que nos dá, né, sabedoria. Então, a gente tem que entender, né, que é muito bom, né? Porque é só de Deus, né, que vem, né,
essa sabedoria toda, né? Então, o espírito do conhecimento, de sabedoria, discernimento de espírito. Então, Deus estava dando para o seu povo tudo isso, e o povo não queria de graça. Deus ensinando o próprio Deus, igreja. É o próprio Deus da Canta La Suricanta ensinando, né? E o povo não queria, esse povo estava assim, reduto, ok? Vamos lá. Diz assim, ó, pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procede conhecimento e discernimento, ok? Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis, né? Então, quem guarda, quem protege é Deus, igreja, mediante o que é a sua palavra, tá? Então, assim, e Deus era o próprio Deus aqui que levava o povo de Israel. Então, era algo tremendo, igreja, que esse povo vivenciou e viveu. Mesmo assim, não valorizou, né? Mas você temos que valorizar. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, né? É só com Deus, tá? Porque o homem mau, nossa, gente, é muito... Não, vou pregar essa palavra amanhã de manhã. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o entendimento será agradável à sua alma. Igreja, é tão bom quando a gente consegue aceitar, né, Deus, né? Aceitar, né? Entender que a gente necessita de estar com Ele. O bom senso e guardará o discernimento e proteger, e o bom senso guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens de palavra perversa, que abandona as veredas retas para andarem por caminho de trevas. Quantas pessoas preferem andar em trevas? Fala para mim, igreja. Preferem a mentira, o engano, a maldade, né? Gente, é muito cruel. Só o Senhor para nos guardar todos os dias. Tem prazer em fazer o mal. Pensa só, pessoas que têm prazer em fazer o mal e andarem por caminhos de trevas. Quantas pessoas fazem isso, né? Fala para mim. Exultam com a maldade dos perversos e ficam felizes, tá? Ah, fulano fez isso, aquilo, ainda se junta, né? Tem muita gente que infelizmente faz isso. Andam por veredas tortuosas, no caminho se extraviam. Ele também o livrará da mulher imoral. É outro perigo que tinha muito nesta época, que não é diferente no dia de hoje, né? Mulher imoral, né? Veredas tortuosas, da pervertida que seduz com suas palavras, né? que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus, aqui é adultério, tá? Então, igreja, quantas pessoas, né, na caminhada, igreja, porque igreja, você manter um casamento não é fácil, né? E a gente passa, assim, vamos dizer, por afronta, por mulher estranha, por homem estranho, por prato, por obras da maldade, para querer separar. É só Deus, igreja. É só Deus, né? Para dar força para a gente manter um casamento, não de aparência, mas um casamento firmado em Cristo, né? É o que a gente precisa. Assim, no 18. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam as suas sombras. Então, ela leva lá o amante para casa. Que mostrando, né, que a gente deve prestar atenção. Porque, né, desde a juventude ali, né, ali o povo, assim, mostrando o povo de Israel, desde a juventude, que o povo ali, os jovens deveriam se desviar. Você fala assim, filho meu, filho meu, filho meu, para que tenha uma integridade espiritual e moral, né? Assim, tentar ter uma vida perfeita com Deus. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos que tentar. O povo de Israel tinha que ser. E nós temos que tentar ser pelo nome e pelo sangue de Jesus, né? Sobre a mim, sobre a sua vida, tá? A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras, né? Então, assim, a imoralidade leva à destruição de todos que estão envolvidos, né? Leva para casa, para os filhos, para todo mundo, né? É espírito maligno mesmo, né? Então, assim, os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida, né? Porque a partir do momento, igreja, que a gente cai num adultério, para a gente se levantar, igreja, para voltar, não dá. Sabe aquele ditado? Depois do leite derramado não tem mais jeito? Não tem mesmo, não. É difícil, igreja, tá? A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se-á nas veredas do justo, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis mas 22, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis serão arrancados, né? Tem uma diferença entre ser eliminado e ser arrancados, né? Claro, igreja, né? Eliminados da terra, arrancados, né?
Então, Deus advertiu o povo de Israel naquela época, né? Se eles obedecessem, seriam desarraigados, seria arrancado, seria tirado, né? Mas eles tinham que permanecer, né? E os perversos e seus descendentes seriam eliminados. Então, tinha que permanecer para não ser arrancado ali da terra, né? Prometida que manda leite e mel. E a gente sabe que eles foram arrancados para o cativeiro babilônico. Então, para mim e para você, Deus, Ele quer que a gente permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Amém? Permaneça fiel sempre a Deus. Fiel é o Senhor quem me chamou e te chamou e nos alistou nesta grande obra aí que é o reino de Deus. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Fica na paz. Abençoe. Ô, glória.